Olá, eu tô com um bebê de 11 semanas e eu quero contar o meu relato de parto aqui em Portugal. Bom, eu queria fazer isso logo que eu ganhei o bebê, mas, gente, eu não consigo parar. Mas, enfim, o acompanhamento, né, o meu pré-natal eu fiz no hospital público e no hospital particular. Nós temos um plano de saúde aqui em Portugal, inclusive esse plano de saúde cobriu o meu parto no particular, mas com todas as pesquisas que eu fiz, compensava ter o bebê no hospital público, por incrível que pareça. No Brasil, o melhor é você ter no hospital particular, né? Aqui não, pelo menos o nascimento é melhor no hospital público. Agora, as consultas mesmo, especialistas e tudo mais, tem que ser no particular. Inclusive pediatra, essas coisas, porque o médico que atende a gente é um médico de família, então ele é um clínico geral, não é especialista, sabe? Então tudo que a gente tem um especialista a gente passa no privado, né, no caso. E aí eu optei por um hospital público, pesquisei muito, inclusive eu vou indicar esse hospital porque ele é tudo que eu ouvi falar, maravilhoso, perfeito. Os sintomas, o que aconteceu? Eu tinha acompanhamento com uma doula, né? Inclusive essa doula é do Brasil, então todo o acompanhamento eu fiz à distância. E foi muito bom, porque ela tirou muitas dúvidas, gente, eu não sabia nada. Nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa, mas não, tipo, são muitas informações, muitas coisas que mudaram. E foi muito bom. Então, quando eu comecei a sentir as contrações mesmo, eu já tinha perdido parte do tampão. E aí, neném acordou. Peraí. Pronto, falei pro meu marido pegar ele. Então, eu já tinha perdido parte de tampão, já com 34 semanas. Eu tava com super medo, né, de ter o neném antes do tempo, mas foi tudo bem. E aí eu comecei a perder mais parte do tampão ali com 39 semanas. 39 mais 2, eu acho. Isso, eu comecei a perder muito e com sangue. Eu falei, agora eu vou ganhar esse neném. E aí eu comecei a sentir contração em uma sexta-feira, à noite, dia 28. Comecei a sentir contração e aí era de 30 em 30 minutos e isso eu fui segurando na noite inteira. Então, de 30 em 30 minutos eu acordava com aquela dor forte. Mas aí eu falei, não, tá tudo bem, 30 em 30. E aí no sábado eu ainda continuei a sentir, mas eram mais espaçados. Então eu falei, é os pródromos. Então tá tudo bem ainda. E aí, no sábado à noite, umas 10 horas da noite, eu comecei a sentir contração num tempo mais curto. E aí eu entrei em contato com a minha doula e falei, olha, tá acontecendo isso, tô perdendo tampão assim, tô com uma contração mais curta. Então eu baixei um aplicativo e ela foi acompanhando comigo. Então esse aplicativo mostrava a duração, né, que eu tinha de uma para outra e eu colocava a intensidade de dor. Só que como eu não tinha parâmetro de dor, eu falava que era a dor da morte. Então pra mim ela falava, mas de 0 a 10, eu falava, nossa, se eu estivesse sendo muito fraca, eu falava, acho que 7, porque eu imaginava que ia doer muito mais que aquilo. E fui segurando, passei a madrugada do sábado pro domingo, já tendo de 6 em 6 minutos, 5 em 5 minutos, e aí o Felipe falou, não dá mais. E aí quando tava de 4 em 4, a gente foi pro hospital. Foi uns 40 minutos de carro daqui, o hospital, 40 e 45. E quando eu cheguei lá, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. E aí eu falei, maravilha, porque eu cheguei lá, 5h30 da manhã. Falei, vou ter esse neném rapidão. E eu tava super bem com as contrações, segurava. Mas, ok, cheguei lá rindo, tem foto minha de boa, assim, rindo, dando joia e tudo mais. Eu optei por não avisar minha família, avisar só quando o neném nascer, porque vai que demorasse. E demorou. Gente, como tava com 6 centímetros, eu achei que ia ser rápido. Não foi rápido, foi mega demorado. E aí eu comecei a sentir dor e eu tava muito cansada. Porque como eu tava desde sexta-feira sentindo dor, eu já não dormi de sexta pra sábado, não dormi de sábado pra domingo, ou então no domingo eu tava acabada. Então, e aí eu tentava descansar, dormir, e eu não conseguia, porque aí a dor vinha. E aí eles lá
meu, aceita a epidural, aceita, não tem problema, não sei o que, insistindo pra mim e tal. Eu falei, meu, eu vou aceitar porque eu preciso dormir. Não foi nem tanto pela questão de não aguentar a dor, foi porque eu precisava dormir, senão eu não ia ter força pro expossível. E aí eu aceitei a epidural. Coisa que eu falei que eu não ia aceitar, mas tudo bem, aceitei a epidural, dormi. Na hora que eu acordei, eu não saí dos 6 centímetros, não evoluiu. E aí ela falou, posso romper sua bolsa? Eu falei, não. Deixa a bolsa romper normal, não sei o que e tal. Gente, deveria ter deixado. E aí não deixei romper a bolsa. Fiquei lá sentindo mais dor. Só que aí não evoluiu. E isso, ó, muitas horas. E aí veio uma equipe, a equipe super atenciosa, os amores. O Felipe tava comigo desde a hora que eu cheguei, o tempo inteiro. E aí eu deixei romper a bolsa. E aí na hora que rompeu a bolsa, começou a vir contração mais forte. Falei, agora vai. Só que aconteceu, o cardiotoco, começava a fazer uns barulhos, tá. Nossa, dava um desespero. E aí vinha sempre alguém correndo ver. Então, toda vez que eu tinha uma contração muito forte, o batimento cardíaco dele caía, acelerava, era meio que intercalava, assim, às vezes caía muito. E aí começou a ficar preocupante. Só que o que eles fizeram? Me deram um medicamento meio que pra parar um pouco a contração e deram um medicamento pra acalmar ele, uma coisa assim. E aí depois entraram com a ocitocina. Depois que ele tava bem, que já não tava reagindo, entraram com a ocitocina pra poder, né, voltar às contrações. E aí tinha umas médicas, né, que sempre estavam vindo ver, 3, sempre, elas eram em 3, uns amores. E aí elas foram lá e falaram, e elas estavam com medo de ser cesárea, porque eles deixam a cesárea realmente pra última hora. Então, na hora que ela falou assim, posso ver, na hora que ela foi olhar, e eu tinha acabado de aceitar a epidural de novo, porque eu tava doendo muito. E aí ela olhou e falou assim, nossa, já tá aqui, ele já vai sair. Aí eu falei, mas eu acabei de aceitar a epidural, só que a epidural eu tinha pegado de um lado só. O outro lado tava mais ou menos, eu tava sentindo, então ainda bem que eu conseguia sentir, as primeiras eu não conseguia sentir a contração, tipo assim, as 3 primeiras contrações, mas tava muito rápido. Aí eu fiz força sem sentir, e aí, só que veio muito rápido, e aí, gente, eu juro, eu achava que eu não ia gritar, que eu ia ser uma pessoa super de boa, não de boa, mas eu achava assim, que na hora que viesse a dor eu ia fazer aquela força e segurar. O quê? Berrei. Gritei horrores. E o Felipe tava do meu lado, coitado, gente. Ele ajudou no meu parto, o Felipe foi parteiro. Então, eu tive meio que sentada de lado, assim, mas eu tava meio que sentada, sabe? Com as pernas assim, e aí ela levantava a minha perna e o Felipe levantava a minha outra perna. Eu falei, fazendo isso vai ser mais rápido. E aí eles, tipo, meio que levantavam a minha perna, e na hora que eu ia ter a contração, o Felipe tava em pé, assim, do meu lado, então eu agarrava ele, eu agarrava o pescoço dele, assim, por baixo e puxava ele pra baixo, assim, coitado, eu acabei com a coluna do menino. Mas aí eu puxava ele com a contração, assim, gritava, e aí ia. Aí eu falava, como que tá? Aí ele, só mais uma. Me dava uma raiva que ele falava só mais uma, porque eu sabia que não era só mais uma, ele falou só mais umas 30 vezes. E aí a parteira só olhava, porque a parteira, né, que tava fazendo, só olhava pra cara dele, tipo, ela vai desanimar se eu ficar falando só mais uma. Mas aí o expressivo não foi rápido, tá? Demorou que eu já pensei, ele vai nascer com a cabecinha assim, né? Porque tava um tempo encaixado. Fiquei pensando, não, saiu certinho, a cabecinha redondinha, tudo. E na hora que saiu, eu falei, graças a Deus saiu. Só que assim também, gente, não é que saiu a dor acabou, pelo menos a minha. É óbvio que aquela dor intensa sai, mas você sente aí uma dorzinha. Não sei se é porque assim que ele saiu, a minha placenta já desceu. Então, na hora que colocaram ele em cima de mim, eu não tenho foto bonitinha com linha, a minha foto é de sofrimento. Porque a foto... eu tô tipo assim, ó. Porque quando colocaram ele aqui em cima de mim, eu comecei a sentir ela tracionando um pouco o cordão pra sair a placenta, porque já tava ali. Então, eu tava sentindo a dor da placenta. Eu tava com ele aqui e tava parindo a placenta. Mas no final foi maravilhoso. Foi tipo... Me respeitaram muito. O Felipe ficou comigo do começo ao fim. Da hora que ele entrou no hospital, da hora que a gente saiu. Foi perfeito. E o hospital que eu optei foi na Póvoa do Varzim. Eu já tinha escutado relatos que eles eram super humanistas, assim, respeitava muito. E realmente foi maravilhoso, perfeito, lindo.
Então é isso, gente. Tentei fazer tudo num vídeo só. Não sei se vocês vão assistir, ficou enorme. Mas é isso. Até pra ficar relatado aqui pra mim também. Um beijo.